Saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal do Conhecimento. Desde já peço para que vocês deixem seu like, se inscrevam e compartilhem no canal, para dar uma força para a gente continuar conversando sobre literatura. Bom, hoje eu decidi falar sobre um importante escritor russo, que eu acho que é muito importante, a gente até para futuros estudos, para vocês que se interessarem, pesquisarem mais sobre esse autor, que é muito importante. Bom, vamos direto ao assunto, para o vídeo não se estender muito. Hoje nós vamos falar de Leão de Tolstói. Ele viveu de 1828 a 1910. Foi um escritor russo, autor de Guerra e Paz, que até quero mostrar aqui. São 3 volumes. O outro volume eu ainda não consegui, e eu gosto de conseguir em sebos, São livros antigos, esses livros aqui são de 1950 e alguma coisa, Lembrando que Leão de Tolstói é um escritor, ele pertence ao movimento romance histórico, Então, só para vocês terem uma ideia, da obra, e é uma obra maravilhosa, essa tradução aqui é muito boa. Então, ele foi um escritor russo, autor de Guerra e Paz, que é essa obra aqui, e tem outros que eu vou explicar mais aqui para frente. Essa obra é considerada uma obra-prima, que tornou célebre o autor, consagrou o autor, Guerra e Paz. Profundo pensador social e moral, é considerado um dos mais importantes autores da narrativa realista de todos os tempos. Leão Tolstói, aí vocês me perdoem se eu errar, porque eu não domino o russo. O seu nome é Lev Nikolaevich Tolstói. Nasceu na vasta propriedade rural de Lasnaya Poliana, perto de Tula, Rússia, no dia 9 de setembro de 1828. Filho de Nicolau Tolstói, de origem ilustre, da mais alta aristocracia russa, que remota a princesa Maria Nikolaevna. Olha para vocês verem como é que é complicado. Maria Nikolaevna. Maria Nikolaevna. Sua infância e juventude. Tolstói nasceu sob o governo do czar Nicolau I, numa época conturbada de rigoroso sistema feudal. Na propriedade da família habitavam 350 famílias, quer dizer que era uma propriedade grande mesmo, de servos, onde corriam rumores de revolta. Sempre é assim, quando tem muitas pessoas, há rumores de revolta, naquela época difícil ainda. Com 9 anos, Tolstói ficou órfão de pai e de mãe, com apenas 9 anos, sendo criado por 2 tias, como mandava os costumes da Rússia, de 1800. Foi educado por diversos preceptores, ou seja, ele teve diversos mestres,
né, educadores, né, dedicados à sua formação, né. Em 1841, morre uma de suas tias e Tolstói resolve mudar-se para Kazan. Em 1844, ingressou na universidade, onde estudou ciências jurídicas e línguas orientais. Com 16 anos, já era um jovem culto e solícito, destacando-se nos meios intelectuais do ambiente que frequentava. Como a vida no campo sempre lhe atraiu, resolveu abandonar os estudos e decidiu administrar a sua propriedade. Ele amava a terra, né? Era chamado de, todos o chamavam de Conde de Tolstói. Levou uma juventude dividida em contradições, ora em Tula ou em São Petersburgo. Ele vivia nesse lugar caçando, jogando cartas, bebendo, levando a vida na sociedade, porém ansioso de ver sua vida tomar um rumo. Ele já tinha aquela verve dentro dele, né, que iria logo destacar como grande mestre, educador e escritor. Em 1851, Tolstói entra para o exército, ao lado de seu irmão Nikolai. Em 1852, publica os capítulos de Infância, que é uma de suas obras. Infância. Ele começou a escrever. Então ele publica os capítulos de Infância, seu primeiro escrito autobiográfico. Ele tem essa característica. Ele é um historiador, só que romanceia a sua história, né? Ele escreve a história romanceada. Seu primeiro escrito autobiográfico na revista O Contemporâneo, de São Petersburgo, foi justamente essa obra, A Infância. Um ano depois de sua estreia como escritor, eclode a Guerra da Crimeia entre russos e turcos. No posto de oficial de artilharia, é designado para lutar em Sebastopol. É um nome muito forte da Rússia. Sebastopol. Ainda em 1853, publica Adolescência, mais uma de sua obra, né? Em 1856, completa sua trilogia com a obra Juventude. Vocês notem que é sempre autobiográfico. Ele é um historiador, né? Um historiador com aquele dom divino de romancear. Obras que despertam o interesse do público e da crítica. Em 1856, desgostoso com a profissão das armas e com sua experiência na guerra, pede demissão do exército. Nesse mesmo ano, escreve Crônicas de Sebastopol, 1856. Elaborado com suas reminiscências do Cáucaso. A partir de 1857, Tolstói realiza diversas viagens pelo Ocidente. Ele começa a viajar. Ele resolve tirar uma temporada para conhecer o Ocidente, né? Esteve na Alemanha, França, Suíça, né? Entre outros lugares, outros países.
Em 1860, retorna para sua propriedade e demonstra seu interesse pelos camponeses. Aí ele olha para os camponeses. Ele, culto como era, ele viu que os camponeses não sabiam ler nem escrever, e falou, tem que fazer alguma coisa. Durante suas viagens, procurou estudar os métodos de ensino e resolveu criar uma escola rural. Olha a visibilidade dele. Criar uma escola rural, cara. Dedica-se totalmente à educação de seus empregados, chegando a escrever livros de leitura para o uso deles. Quer dizer, ele preparou uma cartilha para alfabetizar aqueles camponeses. Que coisa bonita isso aí. Em 1862, ele casa com Sofia Andreevna Bers. O nome é complicado. Sofia Andreevna Bers, que conhecera em 1856, se apaixonou, mas demorou para se aproximar dela. Ele era um pouco difícil, um intelectual difícil. Tinha os seus ideais, seu método de agir, né? Então é difícil, ele, mesmo apaixonado por essa mulher, Andreevna, foi difícil dele chegar nela, mas ele chegou. Agora nós vamos entrar na obra Guerra e Paz. Eu estou sendo breve, só para despertar o interesse de vocês, para vocês procurar estudar Leão de Tolstói, né? Esse mestre do romance histórico. De 1864 a 1869, Tolstói se dedica ao livro Guerra e Paz. Monumental romance histórico e filosófico, onde faz uma reconstrução da Rússia no tempo de Napoleão e das campanhas travadas na Áustria. Então ele volta no tempo, ele vai escrever Napoleão, mas ele dá aquela pitada. Napoleão, ele põe algumas coisas em Napoleão que Napoleão não fez, e ele vai enriquecendo, e ele vai criando todo o sistema, né? Descreve em Guerra e Paz, ele descreve a invasão da Rússia pelo exército francês e sua retirada, compreendendo o período de 1805 a 1820, com mais de 1000 páginas na versão original. Mais de 1000 páginas. É um dos maiores romances da literatura universal. Sua segunda obra de grande valor é Ana Karenina. Não se esqueça, Ana Karenina também compensa ser estudada. É sua segunda grande obra. É um romance passional e um grande afresco da sociedade nacional de sua época. É considerado um dos melhores romances psicológicos da literatura moderna. Vocês veem o valor desse nobre autor russo, Leão de Tolstói. Aí ele entra em crise religiosa. Pelos seus ideais, por tudo, ele entra numa crise. Em 1878, Tolstói entrou em uma grande crise religiosa. Abandonando a religião ortodoxa oficial, adotou uma espécie de cristianismo primitivo, evangélico, puramente moral e sem dogmas.
Ou seja, ele quis voltar aos primórdios, quase assim como Jesus vivia na época, quando deixou, né, aquele cristianismo puro, de simplicidade, né? Seus últimos anos? Muito bem. Nos últimos anos de sua vida, o escritor vive em dolorosa luta com a família, que não aceita sua dedicação à escola, com as ideias sobre a educação dos filhos, né? Tolstói vive em hesitação consigo mesmo. Ele se questiona, ele, né, veste como um camponês, anda descalço e divide os imóveis da família entre a mulher e os filhos. Ou seja, ele não quer mais imóveis. Ele se tornou um eremita. No dia 28 de outubro de 1910, ele abandona sua casa em companhia de sua filha. A filha mais nova. Leon de Tolstói morre de pneumonia na estação ferroviária de Astapovo. Hoje, essa estação é chamada Leon Tolstói. Ela fica na província de Riaz, Rússia, né? E ele falece justamente no dia 20 de novembro de 1910. Bom, hoje eu quis falar sobre, não vou me alongar muito, quis falar um pouco sobre esse autor. Eu estou com 2 volumes, o 3 e o 2, falta o 1, né? E eu vou conseguir. É interessante porque vocês lendo essa obra, vocês vão passar pela história, vocês vão voltar no tempo de Napoleão, mas só que ele vai acrescentar algumas coisas, ele vai fazer uma novela histórica com personagens reais, né? Então, esse homem é de uma grande importância para a literatura mundial, né? E eu quis trazer hoje no canal do Conhecimento, né, para despertar o interesse de vocês. Gente, um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.